Amém. Salve a igreja com a paz do Senhor. Eu gostaria de começar agradecendo, a oportunidade de estar aqui. Agradeço o convite, desde já, feito ali pela missionária Sinete. Para mim é um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Gostaria de pedir para abrirmos as nossas Bíblias em 2 Samuel, no capítulo 6. Nós iremos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 12. Amém. Diz assim: De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que o acompanhavam partiram para Baalá em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos, de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Então, Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Amém. Vamos fazer mais uma oração neste momento? Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez para engrandecer o teu santo nome. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque nós podemos te ouvir, nós podemos escutar a tua palavra. Senhor, nós te pedimos que neste momento o Senhor venha falar aos nossos corações, Senhor, que o Senhor venha estar falando, Senhor, conosco. Senhor, que nossos corações estejam abertos e nossos ouvidos atentos àquilo que o Senhor deseja nos mostrar hoje. É o que eu te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu estou com a garganta um pouco ruim, então se eu parar algumas vezes é por conta disso. Imaginem comigo uma família simples que recebe de repente uma visita inesperada. Talvez de um parente distante que não viam há muito tempo, mas que é muito amado. Então, de repente, a casa se enche de alegria. Há uma transformação ali, todos querem estar juntos, conversar, aproveitar cada momento com aquela pessoa. A presença daquela pessoa muda o ambiente, muda o clima e até a rotina daquela casa. A presença de alguém querido tem o poder de transformar o lugar que nós estamos. Da mesma forma, quando a presença de Deus entra nas nossas vidas, nada permanece igual. Se a presença de uma pessoa já é capaz de gerar tanta diferença, quanto mais não é a presença de Deus nas nossas vidas. Em 2 Samuel, que nós vemos aqui, vemos que a casa de Obed-edom foi completamente transformada, porque a Arca da Aliança permaneceu ali. Esse texto está ali no livro de 2 Samuel, que faz parte do Antigo Testamento, e é atribuído tradicionalmente ao profeta Natã e ao profeta Gade. Nós vemos que eram contemporâneos ali do rei Davi, e o livro foi escrito por volta do século X a.C., cobrindo um período crucial na história de Israel. O seu foco principal era o reinado de Davi, desde a sua ascensão ao trono até a sua morte, e as complexidades ali políticas e pessoais do seu reinado, do seu governo. Esse mesmo texto é encontrado no livro de 1 Crônicas, no capítulo 13 ao capítulo 15. E nesse capítulo específico aqui, no capítulo 6, Davi está empenhado em trazer a arca de volta para Jerusalém, onde ele havia estabelecido a nova capital ali do reino.
A arca, ela simbolizava ali naquela época a presença de Deus naquele lugar. E a arca não estava em Jerusalém, porque ela havia sido deixada na casa de Abinadab após terem perdido ali a batalha contra os filisteus. E Davi, desejando centralizar então o culto a Deus ali naquela cidade, garantir a bênção divina para o seu reino, organiza uma festa grandiosa para celebrar o retorno da arca. Esse capítulo detalha o transporte da arca, que inicialmente foi realizado de forma inadequada, resultando então aqui nós vemos na morte de Uzá, que tocou na arca para estabilizá-la quando os bois tropeçaram. Esse incidente foi uma lembrança de que a presença de Deus, ela requer santidade, ela tem santidade e requer nosso respeito. E da importância de seguir as instruções de Deus para o transporte da arca. Após o evento trágico, Davi decidiu então deixar a arca na casa de Obed-edom por 3 meses. E durante esse tempo, como é dito no texto aqui, nós vemos que a presença de Deus ali naquele lugar trouxe bênçãos à casa de Obed-edom. Então hoje eu gostaria de falar com os irmãos exatamente sobre isso, sobre a presença de Deus. E a presença de Deus, ela requer respeito. Nós vemos ali que no versículo 3 ao versículo 7, respeito às instruções divinas. Vamos ler novamente o que acontece nesse versículo. Diz assim: puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab, na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos, de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de reverência, por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Então, irmãos, Deus havia colocado ali algumas instruções para o transporte da arca. Para desobedecer aqui essas instruções havia consequências sérias. Deus havia ordenado, nós vemos que aqui houve várias desobediências. Deus havia ordenado que apenas os levitas da família de Coate e em algumas ocasiões os sacerdotes carregassem a arca. Porém, porque eles eram capacitados para isso, né, e pessoas consagradas para carregar a presença de Deus ali naquele lugar. Mas aqui é colocado Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, que não eram nem sacerdotes, nem da família de levitas do Coatitas. Eles foram escolhidos para conduzir a arca, contrariando então essa instrução divina. Além disso, a arca deveria ser carregada nos ombros. Ao invés disso, eles carregaram em um carro novo. Eles colocaram ali em um carro, provavelmente, né? Era uma carroça, provavelmente, ali puxado por bois. E essa decisão também foi contrária à instrução de Deus, porque ele havia dito para carregar nos ombros. Ele tinha estabelecido um método específico de transporte para preservar a santidade da arca e proteger também a vida daqueles que a carregassem, já que outra desobediência foi tocar na arca. Não era permitido que ninguém tocasse na arca. Deus havia avisado isso já. Lá em Números, capítulo 4, versículo 15, vai dizer isso. E quando Uzá estendeu a mão então para segurá-la, porque estava sendo carregada de forma indevida, a mão dele encostou e então a ira do Senhor veio sobre ele por sua desobediência. A presença de Deus requer que nós sigamos suas direções com fidelidade. O respeito é um reflexo do nosso temor a Deus. No versículo 9 vai dizer assim que após a morte de Uzá, Davi sentiu medo, sentiu temor, ele ficou se perguntando como que eu vou levar então a arca para Jerusalém novamente, né? Então a arca, ela representava a santidade de Deus, a presença de Deus nas nossas vidas. O povo de Israel aprendeu da maneira difícil que a presença de Deus não pode ser tratada de qualquer forma. A desobediência de Uzá gerou então um temor em Davi, que agora reconhecia a santidade da presença de Deus. O temor e a obediência andam juntos quando nós lidamos com algo tão precioso e valioso como a presença de Deus. Esse respeito nos leva à verdadeira adoração. Nós vemos que na primeira tentativa ali de transporte, Davi faz esse transporte de forma inadequada. Não houve consulta à lei do Senhor e muito menos ao Senhor do que eles deveriam fazer e como deveriam fazer. Davi e aquele povo agiram de acordo com as suas próprias vontades, com o seu entendimento humano ali, e o resultado foi um incidente trágico, a morte de uma pessoa.
Somente depois, Davi percebe a necessidade de seguir a instrução de Deus. Como registrado lá em 1 Crônicas, no capítulo 15, versículo 13 ao 14, lá vai contar nessa mesma história, lá vai dizer assim, que pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, a ira do Senhor nosso Deus causou destruição entre nós. Nós não o tínhamos consultado sobre como proceder. Então os sacerdotes e os levitas se consagraram para transportar a arca do Senhor, o Deus de Israel. Então, após ali, a tragédia, Davi entendeu que ele deveria transportar de forma adequada. Então ele chamou ali as pessoas que estavam aptas para carregar a arca. Os levitas coatitas, os sacerdotes se consagraram ali, jejuaram e oraram a respeito daquilo. A obediência de Davi em trazer a arca, depois da forma certa, levou a bênção sobre a sua vida e sobre a vida dos outros também. A presença de Deus, quando tratada com obediência, traz frutos de paz e de prosperidade para as nossas vidas. Enquanto a arca estava em sua casa, Obed-Edom não tratou ela como um objeto qualquer. Ele a tratou com respeito, com adoração. E a presença deve ser recebida com um coração adorador. A presença de Deus, ela exige respeito. E em nossa caminhada cristã, nós precisamos ser diligentes, sermos respeitosos em seguir as orientações divinas. Está aqui, na palavra de Deus, tudo aquilo que nós precisamos fazer. E nós precisamos seguir essas orientações. Não apenas por temor, mas por respeito e amor àquilo que Ele deseja para nós. A obediência nos garante segurança e proteção na sua presença. Lá em João, capítulo 14, Jesus vai dizer assim, que se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Então, às vezes nós temos dito, Senhor, eu te amo, mas nós não temos obedecido àquele que Ele tem nos pedido. E a presença de Deus, ela deve ser desejada. Vamos ler novamente o versículo 1 e 2, e logo após o versículo 9. Versículo 1 e 2 vai dizer assim: de novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que o acompanhavam partiram para Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus. A arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Versículo 9. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Então, o desejo de estar perto de Deus. Davi entendia que o maior tesouro de Israel não era o trono, não eram as vitórias nas guerras, mas era a presença de Deus que habitava ali. Por isso, então, ele reuniu ali 30.000 homens, vai dizer aqui no versículo 1, para buscar de volta a arca que estava longe do lugar que era dela. Esse gesto mostrava que o coração de Davi tinha um desejo pela presença de Deus. Mesmo depois do medo ali e da tragédia da morte de Uzá, Davi não desistiu de trazer a arca. Ele sabia que sem a presença de Deus, Jerusalém seria apenas uma cidade comum, nada mais que isso. Ele não só queria levar a arca para Jerusalém, mas também ansiava por viver com a presença de Deus na sua vida diariamente. Esse desejo por Deus, ele é transformador. E esse desejo deve nos levar à ação. Nós vemos ali também que o desejo de Davi não ficou apenas no campo das palavras ou das emoções. O desejo de Davi pela presença de Deus o levou a tomar ações concretas. Ele não se contentou em apenas desejar, mas ele agiu. Muitos estão dizendo: eu quero mais de Deus, mas continuam parados. Continuam sem orar, sem buscar a presença de Deus, sem ler a palavra, sem buscar uma santidade. O verdadeiro desejo pela presença de Deus nos tira da nossa zona de conforto. Ele nos leva a buscar, a mudar, a obedecer. Então, na segunda vez que ele vai trazer a arca, ele se organizou. Ele reconheceu ali os seus erros e agiu para trazer a arca da maneira correta dessa vez. Para tratar a presença de Deus, que era retratada a partir da arca, da forma correta. Davi, ele não descansou até ver a arca em Jerusalém. E é isso que nós devemos fazer quando nós buscamos a presença de Deus. Buscar com ação, não apenas em palavras, mas em atitudes que mostram esse desejo em nossa vida. E essa questão do desejo, irmãos, é tão interessante. Eu não nasci em um lar cristão.
E eu comecei a ir para a igreja quando eu tinha de 13 para 14 anos. E no início, irmãos, eu tinha um desejo tão grande de estar na presença de Deus. Os meus pais, eles não apoiavam, eles não aprovavam que eu estivesse na igreja. E às vezes eu precisava escolher se eu ia de manhã, se eu ia à noite ou se eu ia no culto de jovens. E eu chorava, porque eu ficava, Deus, eu quero estar na sua presença. Eu tenho um desejo de estar na sua presença. E esse desejo era tão grande que minha mãe descobriu, né, que eu gostava muito de estar na igreja. Na época ela não gostava disso. E quando ela queria que eu não fosse para a igreja, ela começava a inventar algumas desculpas, né? Então, por exemplo, assim, estava lá, eu demorava 5 minutos para fazer algo que ela havia me pedido, talvez para lavar uma vasilha, colocar a roupa no varal, alguma coisa assim. E aí ela virava para mim e falava assim, você está de castigo. E aí o castigo era qual? Não ir para a casa de Deus, né? Não ir para a igreja. Mas depois, irmãos, Deus fez a obra na minha família. E graças a Deus hoje, né, eles me apoiam. Eu estou no seminário. Eles, hoje, né, depois eles me permitiram estar na presença de Deus no dia que eu quisesse. Mas eu confesso, irmãos, que depois que ficou fácil de ir para a igreja, que eu podia ir todo dia, a hora que eu quisesse, que eu podia estar ali, começou a se tornar uma rotina. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Porque a presença de Deus, esse desejo que nós temos, a história do primeiro amor, né? Nós precisamos sempre voltar ao primeiro amor. Nós precisamos sempre estar desejando estar na presença de Deus. Nós não podemos deixar que essa chama no nosso coração se apague. A presença de Deus, ela deve ser desejada profundamente por nós todos os dias. Precisamos buscar essa presença com ação. Não apenas com palavras ou com orações momentâneas ali. É deixar que esse desejo molde as nossas escolhas e as nossas prioridades. O desejo por Deus deve ser a força que nos impulsiona a viver de forma diferente, a nos aproximar dele a cada dia. Então, se nós realmente entendemos o valor da presença de Deus, não podemos viver sem ela. Nós devemos viver, irmãos, o que está escrito lá no Salmo 27, no versículo 4. Lá o salmista vai dizer assim, uma coisa pedir ao Senhor, e a buscarei. Que os meus pés estejam em sua casa todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Então aqui ele fala, uma coisa pedir ao Senhor e a buscarei. Não basta apenas nós pedirmos. Nós precisamos buscar essa presença. Nós precisamos ir atrás dessa presença que hoje está tão farto, digamos assim, de nós termos. Porque aqui no Brasil, por exemplo, irmãos, nós temos a liberdade de estarmos aqui no culto. Nós temos a liberdade de nos reunirmos aqui. E às vezes nós não valorizamos a presença de Deus. Nós não valorizamos de estarmos, de podermos estar aqui. De podermos ter a presença de Deus conosco, onde nós estivermos. E essa presença, irmãos, ela gera transformação. Transformação das nossas circunstâncias. No versículo 11, vai dizer assim que a arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua família. Então, quando a arca ficou ali na casa de Obed-edom, em apenas 3 meses, um tempo relativamente curto, já que lá na casa de Abinadab tinha ficado por 2 anos, e não se há relatos ali do que aconteceu enquanto a arca estava ali, mas em apenas 3 meses, como a presença foi valorizada, houve muitas mudanças na casa de Obed-edom. Onde havia simplicidade, passou a haver prosperidade. Onde havia normalidade, passou a haver bênção. Isso nos mostra que a presença de Deus muda o ambiente e as circunstâncias. O que era comum se torna extraordinário diante da presença. Essa presença na casa de Obed-edom gerou bênçãos, tanto materiais quanto espirituais. E quando a presença de Deus habita em nós, Ele começa a transformar as nossas circunstâncias, trazendo paz, trazendo graça sobre a nossa vida. Essa transformação, ela é interna, que reflete externamente. No versículo 12 vai dizer assim, e disseram ao rei Davi, o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Então, irmãos, aqui nós vemos que esse desejo da presença de Deus,
essa transformação, ela começa de dentro para fora. Ela não age apenas nas nossas aparências, mas dentro de nós. Quando Ele habita no nosso coração, o nosso interior é transformado e essa transformação se torna visível aos outros. No nosso comportamento, nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, nas nossas palavras. A presença de Deus, ela nos transforma. E foi isso que aconteceu com Obed-Edom aqui. O testemunho da vez foi tão claro que chegou até os ouvidos do rei Davi. E da mesma forma, quando nós somos cheios da presença de Deus, a transformação começa na alma, mas transborda em atitudes, palavras e escolhas. A transformação, irmãos, ela gera frutos. Não somente para a nossa vida, mas também para a vida dos outros. Para as pessoas que estão ao nosso redor. No versículo 15 vai dizer assim, que enquanto ele, Davi, e todos os israelitas levavam a arca do Senhor, ao som de gritos de alegria e de trombetas, a bênção foi tão grande que eles estavam tão alegres, tão felizes, porque eles finalmente iam trazer a presença de Deus de volta para o lugar dela. A presença de Deus, ela não nos abençoa apenas para o nosso benefício. Na verdade, é até egoísmo nosso se a gente for abençoado e não compartilhar essa bênção com os outros. Mas outros precisam ser alcançados através da nossa bênção. A casa de Obed-Edom se tornou ali um sinal vivo daquilo que Deus podia fazer. Assim também, quando nós somos transformados pela presença de Deus, nós nos tornamos instrumentos para que outros também experimentem essa transformação. O testemunho de uma vida marcada por Ele é uma semente que frutifica no coração de quem está ao nosso redor. A alegria de estar na presença de Deus reflete nas nossas ações e na forma como nós compartilhamos essa alegria com os outros. Quando nós verdadeiramente somos tocados pela presença de Deus, somos levados a adorá-lo e a transmitir essa transformação para aqueles ao nosso redor. Então a presença de Deus, ela nunca nos deixa igual. Onde Ele entra, a mudança. Ele muda nossas circunstâncias, transforma o nosso interior e nos usa para tocar outras vidas. Ela gera frutos de alegria, adoração e de compartilhar isso com as outras pessoas. Ao vivermos em Sua presença, nós podemos então impactar os outros, não apenas com palavras, mas com a maneira como nós vivemos e adoramos a Deus. Porque às vezes as ações falam muito mais do que as palavras, irmãos. Nós não precisamos, por onde nós somos, nós não precisamos necessariamente declarar com a nossa boca que nós somos filhos de Deus, que nós somos servos de Cristo. Mas nós precisamos declarar com as nossas atitudes que nós temos a presença de Deus nas nossas vidas. Então a pergunta é a seguinte: estamos permitindo que essa presença nos transforme? Ou apenas estamos desejando sentir algo momentâneo? Se nós abrirmos espaço para Deus agir plenamente, nós seremos não apenas abençoados, mas também canais de bênção para outras pessoas. Assim como a casa de Obed-Edom foi transformada, nossas vidas também podem se tornar testemunhos vivos daquilo que a presença de Deus é capaz de fazer. Então, quando nós começamos essa mensagem, eu falei sobre a simples presença de um parente querido nas nossas casas, como essa presença pode transformar o ambiente. Mas, ao longo da palavra, nós vimos aqui que nada se compara à presença de Deus e aquilo que ela pode fazer nas nossas vidas. A história aqui da arca, na casa de Obed-Edom, nos mostrou que a presença de Deus requer respeito. Nos ensinou que a presença de Deus exige obediência. E nos revelou que a presença de Deus traz, então, essa transformação para as nossas vidas. Assim como a casa daquele homem foi abençoada, também a nossa vida pode ser completamente diferente quando nós permitimos que o Senhor reine em nossa vida. Que Ele cuide de cada área das nossas vidas, que Ele cuide do nosso coração, que Ele entre e realmente tenha espaço para agir nas nossas vidas. Mas tudo isso aponta para alguém maior, Jesus Cristo. Jesus, Ele é a presença de Deus encarnada em nós. Ele não é apenas um símbolo da presença de Deus, como a arca naquela época, naquele tempo, mas o próprio Deus que habita em nós. Através do seu sacrifício, nós temos acesso direto à presença de Deus. Hoje nós podemos orar e falar com Ele, de onde nós estivermos. Seja aqui, seja na nossa casa, no nosso emprego, onde quer que for, nós podemos falar com Deus. Essa presença, ela transforma, ela cura, ela liberta e ela restaura.
Um pastor norte-americano chamado Aiden Wilson Tozer disse uma vez que nada neste mundo ou deste mundo se compara ao simples prazer de experimentar a presença de Deus. Então, é claro que nós temos muitas coisas boas nessa vida. Muitos momentos que são agradáveis, coisas que nos trazem felicidade, mas nada disso se compara à felicidade de estar na presença de Deus. E diante disso eu pergunto, qual é a condição da sua vida hoje? Em qual lugar você está? Talvez você esteja vivendo como Davi no início, querendo fazer a vontade de Deus, trazer a presença de Deus para a sua vida, mas da sua maneira. De qualquer forma, sem consultar a Deus. Talvez você esteja como Obed-Edom, buscando ali a presença da forma correta, apreciando, adorando a Deus, estando na presença dele e aproveitando esse momento. Ou ainda talvez você esteja como Davi, na segunda parte, ali no final, que reconheceu que errou, que estava buscando de forma errada a presença de Deus e agora está tentando buscar da forma certa, corrigir os erros que foram cometidos. Então hoje Deus nos chama para decidir onde nós queremos estar. Qual desses papéis nós queremos fazer? Você pode continuar distante, dizendo que carregar a presença de Deus pode ser feito de qualquer forma, ou pode se render a Jesus e experimentar a verdadeira vida que só Ele pode nos dar. Nós precisamos abrir os nossos corações, entregar o controle, permitir que a presença de Deus faça uma mudança nas nossas vidas. Não apenas como uma visita, mas como um lar permanente, uma morada que não vai sair mais de nós. Porque onde a presença de Deus entra, tudo é transformado. Então, hoje, se assim como eu, você deseja estar na presença de Deus, continuar buscando a presença de Deus, eu não sei qual momento você está, em qual desses papéis você se identifica melhor com qual dessas pessoas, mas eu gostaria de te convidar a se colocar de pé, para que nós possamos fazer uma oração, pedindo a Deus que nos ajude a valorizar essa presença. Nos ajude a entender que a presença de Deus necessita da nossa dedicação. Amém. Senhor, nós te agradecemos, meu Pai, pela oportunidade de estarmos aqui na sua presença. Senhor, nós sabemos que a sua presença é tão preciosa, é tão valiosa para todos nós. Senhor, nós te agradecemos pelo seu sacrifício naquela cruz, porque hoje nós podemos falar contigo diretamente, nós podemos falar contigo de onde nós estivermos. Senhor, nós sabemos que a sua presença é a melhor coisa que nós podemos ter. Senhor, nos ajude a que nós possamos viver o que diz aquele salmo, que nós possamos pedir e buscar a sua presença, que nós possamos desejar estar na sua presença todos os dias das nossas vidas. Senhor, nós te adoramos, nós exaltamos o teu santo nome, nós te damos glória, Senhor. Senhor, nós te pedimos que através das nossas vidas o seu nome seja glorificado. Senhor, que por onde nós formos, por onde nós estivermos, Senhor, que as pessoas possam reconhecer a sua presença em nós. Que nós sejamos, Senhor, diminuídos para que o Senhor cresça em nós. Que quando as pessoas olharem para nós, não vejam apenas pessoas. Porque pessoas cometem erros, pessoas têm defeitos. Mas o Senhor é perfeito. O Senhor é quem faz, o Senhor tem poder para transformar as situações. Senhor, nos ajude a nos lembrar, Senhor, que a sua presença pode transformar as nossas circunstâncias. Senhor, aquelas circunstâncias que às vezes nós temos orado, nós temos pedido, Senhor, me ajude nisso. Nós cremos, Senhor, que o Senhor tem poder para fazer, que o Senhor pode transformar as nossas vidas. Senhor, eu te peço, meu Deus, que o Senhor venha continuar nos abençoando, que o Senhor venha nos ajudar a buscar essa presença, que nós possamos valorizar essa presença, ter respeito, Senhor, entender também que essa transformação que o Senhor causou nas nossas vidas, quando o Senhor nos encontrou, quando o Senhor nos chamou, não foi apenas, Senhor, para o nosso benefício, não foi apenas para a nossa família, mas também, Senhor, para transformar a vida de outras pessoas. Senhor, que nós não tenhamos vergonha de falar do Teu amor, que nós não tenhamos vergonha de dizer que nós somos Seus filhos, e não apenas em palavras, Senhor, mas também com ações, com atitudes, Senhor, Senhor, que nós possamos transformar, ser instrumentos, Senhor, da Tua palavra, ser instrumentos de Deus, Senhor, onde quer que nós estivermos. Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor nos alcançou um dia, porque um dia o Senhor olhou para nós
E o Senhor teve misericórdia, o Senhor nos trouxe graça. Nos trouxe, Senhor, a sua presença sobre a nossa vida. Senhor, nós te agradecemos, porque nós podemos te adorar. Nós podemos engrandecer o seu nome. Nós podemos dizer que só tu és santo, só tu és digno, Senhor, de todo louvor, de toda adoração. Senhor, nós te pedimos que nos ajude a estarmos, Senhor, no lugar que o Senhor deseja que nós estivermos. Senhor, que nós possamos desejar ser como Obed-Edom ali. Que nós entendamos, Senhor, que a sua presença requer adoração. Que a sua presença requer obediência, Senhor. Senhor, ali em apenas 3 meses o Senhor transformou. Nós sabemos que o Senhor tem poder para que, se o Senhor quiser, e se o nosso coração estiver aberto, Senhor, se nós estivermos rendidos a Ti, o Senhor pode transformar as nossas vidas do dia para a noite. O Senhor pode transformar uma situação que talvez para nós seja impossível. No outro dia o Senhor pode trazer. O Senhor pode trazer cura, o Senhor pode trazer esperança, pode trazer restauração sobre as nossas vidas, Jesus. Eu te peço que restaure, traga de volta, Senhor, a nossa esperança. Que assim, Senhor, a chama, esse desejo por Ti, Senhor. Que nós possamos voltar ao primeiro amor. Que nós possamos voltar a nos render à Sua presença, a nos entregar, Senhor, de forma verdadeira diante de Ti, meu Pai. Senhor, nós te pedimos, Senhor, neste momento. E nós te agradecemos desde já, Senhor, crendo que o Senhor tem feito e que o Senhor pode fazer muito mais nas nossas vidas, através das nossas vidas e apesar, Senhor, dos nossos erros. Senhor, que o Senhor venha nos usar. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade.